E eu gostaria de compartilhar com vocês algo que já há um tempo tem queimado em meu coração e eu tenho percorrido por isso e tentado viver de uma forma mais simples. Falando um pouquinho assim da minha história, eu sempre tive um sério problema, às vezes, de estar em algum lugar, ou até mesmo no meio de pessoas onde eu sentia que, muitas vezes, aquilo que estava sendo falado não era verdade. Não que a palavra não era verdade, mas aquilo que estava sendo pregado não queimava dentro do coração das pessoas que falavam ou professavam aquilo. E eu sei que nós ouvimos diversas palavras, tocam nossos corações, mas eu tenho buscado ouvir e tentar viver aquilo que eu tenho aprendido, aquilo que o Espírito tem colocado no meu coração. Então eu gostaria de compartilhar com vocês uma palavra bem simples, tá? Eu quero ser bem simples e breve, mas que, assim como tem mexido com os meus dias, tem me forçado, me impulsionado, possa impulsionar você que está ouvindo essa palavra. A palavra de Deus, em algumas partes da Bíblia, ela nos comparam Jesus nos compara em muitas parábolas com a árvore. Ele fala que nós somos os ramos. Então, uma pergunta que eu tenho feito para mim: que tipo de árvore eu estou sendo? Que tipo de árvore eu tenho sido? Ou, mais assim, simples, que tipo de frutos eu tenho gerado dentro de mim? Então, eu gostaria de ler com vocês João 15. Queria começar com João 15. João 15, ele fala uma passagem muito conhecida, que diz assim: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim e não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais frutos ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito frutos e assim serão meus discípulos. Vou parar aqui e o que eu achei interessante nesse versículo, ele começa falando sobre o pai, que meu pai é o agricultor. E se nós formos comparar, qual é o trabalho do agricultor hoje numa plantação? Ele tem que preparar a terra. Se a terra é muito dura, é preciso afofar ela para que ela se torne uma terra. É preciso colocar água, é preciso cuidar. Depois de feita a plantação, o agricultor ele acompanha todo o crescimento. Ele espera que cresça, espera o tempo certo para dar frutos, espera o tempo certo de podar, para que ele dê mais frutos. Então eu achei interessante que Jesus ele começa explicando: o meu pai é o agricultor. Ou seja, Jesus quando andou, ele sempre falou: eu vejo o que meu pai faz, faço o que meu pai está fazendo, meu pai trabalha até hoje. Então aqui ele compara Deus com o agricultor, aquele que vai preparar a terra. Depois ele se compara à videira, aquele que está ligado nele. Ele diz: aquele que estiver ligado em mim,
vocês darão frutos. Ou seja, sem mim, vocês não podem fazer nada. Ou seja, aqui Jesus ele já começa a nos deixar claro: vocês não podem fazer nada sem mim. Tudo que pensamos ou queremos fazer por nossas forças, eu acredito que você ou as pessoas que estão aqui, nós já passamos por algo que muitas vezes tentamos fazer com nossa força, bater, quebrar com a nossa força e acaba dando errado, né? E aí quando nós depositamos toda a nossa confiança nele, nos ligamos a ele, nos ligamos a Jesus, nós vemos que as coisas fluem de uma forma natural. Então o primeiro ponto que eu achei interessante, que Jesus ele fala: colhem em mim, permaneçam em mim, fiquem em mim, porque eu sou a videira. E se vocês estiverem ligados em mim, vocês darão frutos. E o que eu achei interessante lendo um livro que mexeu muito comigo, que eu não tinha parado para pensar quão profundo Deus faz as coisas perfeitas, como Ele nos criou toda a natureza, tudo Ele criou de uma forma perfeita. E eu fui dar uma pesquisada sobre a questão da árvore, o que corre dentro dela, que é a seiva. E eu achei interessante qual o significado de seiva. Eu queria ler para vocês. Nas plantas vasculares, a seiva é um constituinte líquido que permite o transporte de água, nutrientes, hormônios, oxigênio, gás carbônico pelo corpo da planta. E eu lendo o livro, a pessoa ela coloca no livro, ela compara a seiva como se fosse o Espírito Santo. Aquele que, quando Jesus foi, ele falou: eu vou, mas eu vou mandar para vocês o Espírito Santo. Aquele que vai habitar dentro de você. Ou seja, aqui ele nos dá outra ideia de que nós temos que permanecer nele, mas nós só vamos conseguir se estivermos com o Espírito Santo habitando dentro de nós e sendo uma pessoa que nós temos uma comunhão com ela, conversamos, deixamos que o Espírito nos torne pessoas sensíveis. Isso é algo muito importante. Outra passagem que a gente vê sobre árvore, né, que eu queria deixar também para vocês, é que fala em Salmos 1. Salmos 1, ele também fala: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, pela sua satisfação está na lei do Senhor. E nessa lei medita dia e de noite. E novamente ele fala: é como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Eu falei: uau! Quando a gente ouve sobre rios de águas vivas, sobre o nosso interior fluir rios de águas vivas, se nós formos em Apocalipse lá, ele fala que do trono dele também flui um rio. Ou seja, ele está dizendo: se coloque ao lado desse rio que vai passar, que você seja uma árvore que busque os nutrientes que vai vir dessa água, que através de dentro de você vai fluir o Espírito Santo, e você não vai ser mais dominado pelos seus desejos. E pensando um pouco mais sobre essa questão de frutos, eu vou ler um outro versículo que fala em Gálatas 5:16. Que aqui o Senhor começou
ser mais sério comigo. Como eu disse no começo, né? Que eu já tenho um tempo que o Senhor tem me incomodado com essa palavra, tem amacetado, tem podado. Em Gálatas 5,16, ele começa dizendo sobre a vida no Espírito, tá? Eu queria ler com vocês, começando sobre o 19. Não, vamos ler do 16. Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é ao contrário ao Espírito. O Espírito é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino dos céus. Eu queria parar um pouco aqui. Como eu disse no começo, que tipo de ave nós somos? De que forma nosso interior tem se alimentado? Porque, que nem eu disse, uma árvore, a seiva traz o alimento da terra, ela busca esse alimento, e esse alimento nutre toda essa ave e vai até os frutos e gera o fruto. E aqui em Gálatas ele mostra o que acontece se nós não nos alimentamos do Espírito e deixamos nos alimentar da carne. Por que muitas vezes, eu parei para pensar, por que muitas vezes é tão difícil nós vencermos tantas coisas em nossas vidas? Como às vezes é simples nós estarmos naquele culto fervoroso, eu chorei, eu queimei pelo Senhor, me ajoelhei, rasguei minhas vestes, mas chegou na segunda-feira, ou seja, na quinta, eu já me peguei fazendo as mesmas coisas. Coisas simples como ciúmes. Aqui as obras da carne, ele começa pesado, sobre moralidade e tal, mas quantas vezes nós temos ciúmes de coisas tão bobas que... Eu falo porque eu já fui assim, eu falava, caraca, por que eu estou tendo ciúmes de uma coisa tão simples? Quantas vezes nós nos tornamos idólatras de tantas coisas que não são Deus, são que venha dele? Porque mais uma vez, nós não temos se colocado perante as águas que vão fluir. Nós não temos deixado que o Espírito gere em nós um fruto bom, frutos bons. Aí lembrando sobre essa questão de frutos maus, quando eu estava em casa, né, porque quando nós preparamos uma palavra, a primeira pessoa que nos ouve é a nossa esposa. E ela falou, nossa amor, que forte, mas você fala. Eu lembrei de uma história que uma vez um pastor contou, que eu achei até tão forte que seja, ela é até meio engraçada, né? O pastor, e tinha um presbítero que estava com ele, aquele irmãozinho do fogo, sabe, todo ora até para pedir para ele orar, não precisa nem falar, só olhar, a pessoa já está ali, já com fogo, esperando para orar. E eles foram chamados para ir num velório. E chegando lá no velório, o irmãozinho lá estava inquieto, e o pastor, que foi? Estava chegando a palavra, estava lá o pastor, a viúva, toda com semblante triste, e o irmãozinho, pastor, estou sentindo, se nós pormos a mão sobre esse rapaz aqui, ele vai ressuscitar. Vamos orar por ele, pastor, vamos orar, a gente vai fazer ele ressuscitar. E a viúva ouviu. Ela chamou o pastor e falou assim, se você fizer isso, eu vou te expulsar daqui. Porque já tem anos que eu estou orando para Deus levar esse homem ruim. E o Senhor vai querer ressuscitar ele, trazer ele de volta. E eu falei, caraca.
Pesado, o pastor falou isso, é engraçado, mas pesado. Que fruto que nós temos dado? O Lucas começou falando, que fruto eu tenho dado dentro da minha casa? Eu tenho brigado com a minha esposa, ela fala alguma coisa, cala a boca, comida ruim. Eu falo porque eu já vivi, muitas vezes meu pai falhou nesse sentido, de não trazer frutos bons dentro da minha casa. E muitas vezes eu presenciei isso, de, ser rude, ser ruim. E aquela irmã falou, pastor, você não ora para ele voltar. Então é engraçado, que fruto você tem dado? Será que você tem dado frutos? E outra coisa interessante sobre os frutos. É interessante se você olhar aqui sobre os frutos, todos esses frutos maus que a gente pode se dizer, ou atos maus sobre que a nossa carne leva, você pode perceber que todos eles falam de si, falam de algo que eu tenho buscado para benefício próprio. Quando ele fala sobre idolatria, sobre o ódio, é sempre algo que, eu não gosto daquele irmão porque ele fez algo para mim e eu não quero nem saber dele, entendeu? Mas ele fez algo para mim. E se nós formos olhar para Jesus, o que ele fez por nós? E nós pregamos tanto que nós queremos ser parecido com ele, nós queremos ser igual a ele. E agora vamos falar dos frutos bons. Essa é a hora boa. Em 22 ele fala assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. O que pertencem a Jesus Cristo crucificaram a carne com suas paixões e seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Eu olhei para essas coisas e falei, nossa, como as pessoas buscam tanto por isso, e está tão simples aqui. Parece ser tão difícil, mas ao mesmo tempo parece tão simples. Esses dias eu comentei com o Gé, eu falei, nossa, quando você ouve as pessoas trazendo uma palavra tão forte que fala, caraca, isso mexe com o seu interior, parece que quanto mais simples as coisas se tornam, mais fortes elas são. Quanto mais simples, porque ele foi simples, entendeu? E muitas coisas nós sabemos, já temos aprendido, a internet está aí. Mas será que nós temos buscado por essas coisas? Aqui fala que o fruto do Espírito, ele vai trazer tudo isso. Olha o benefício que tem. Trazer alegria, trazer paz. E nesses tempos difíceis, o que nós temos buscado? Você na sua casa, nós queremos paz, nós temos a cada dia nos preocupado em sair da rua. Será que vai acontecer? Parece que foi nos tirado a alegria de estarmos aqui diante dele e saber que, gente, por mais que as coisas estão ruins, nós sabemos que ele está voltando. A gente sabe que quanto mais difícil ficar, mais próximo ele vai estar. Uma vez eu ouvi um pregador falando que quantas mais pessoas morrerem em nome dele, ele chegou a hora de voltar. Porque pessoas estão morrendo em meu nome. Olha isso. Será que o seu interior tem buscado por benefício próprio? Poxa, eu preciso ter uma casa, um carro. Não estou falando que isso não é bom, isso são conquistas que nós vamos ter. Mas qual tem sido o seu primeiro desejo? É pelo Espírito? É por Deus? É por Jesus? O que tem sido? Eu vendo um podcast de um cara, Jonas Madureira, gente. Se vocês puderem ouvir esse cara é sinistro. E ele tem um podcast que ele fez com o Douglas Gonçalves. E ele começa falando, eles começam brincando sobre esporte e tal. E eu mostrei pro meu amigo ficou, uau, fala, nossa, cara, eu amo. Brincou que ele torce pro Palmeiras e tal. Dali 1 minuto já, aquela palavra de brincadeira sobre o futebol, ele já tirou algo precioso. Ele falou, não importa o quanto você ama uma coisa, futebol, videogame, tocar teclado, você ame algo, mas que isso não seja maior que o seu amor por Deus. Ou seja, muitas vezes nós ouvimos na igreja, você não pode amar sua esposa em primeiro lugar. Não ama muito,
Porque você tem que amar Deus. Em primeiro lugar, Deus. Quem nunca fez uma listinha? Primeiro lugar na sua vida, Deus. Depois família. Depois, sei lá, trabalho. Isso aí vai vindo. Mas ele fala, quanto mais eu amar minha esposa, mais eu tenho que amar meu Deus. Quanto mais eu amo meu time de futebol, mais eu tenho que amar a Deus. Então nós não temos que deixar de amar as coisas, mas que esse amor não transcenda o amor que nós temos que ter por Ele. E outra coisa que me chamou a atenção, a questão dos frutos, como é interessante, nós entendemos que os frutos, muitas vezes, os frutos bons, ele vem para alimentar aquela pessoa que vai pegar dessa árvore. Você já parou para pensar que a árvore ela tem todo o trabalho de buscar tal, vai, e a seiva vem, alimenta, ele vai, quanto mais a raiz mais funda, porque a raiz ela vai indo até que ela encontre algo onde ela possa buscar o nutriente, aquela fruta deliciosa nasce, aí vai a pessoa lá e arranca e come. Eu falo isso porque, graças a Deus, o Senhor nos abençoou, que nós moramos num lugar onde tem várias árvores frutíferas. E quando nós mudamos para lá, a minha esposa saiu orando para todas as árvores para que desse fruto. Aí tinha uma árvore de lixia lá que o dono falou que nunca tinha dado lixia e acabou dando lixia. Mas é interessante o quanto as árvores elas passam por um processo muitas vezes doloroso, mas elas servem para nos alimentar. Lá tem 2 pés de acerola. Primeiro ano que nós moramos lá, não nasceu uma acerola. Depois de um tempo começou a nascer, muita acerola. A gente pode dar para outras pessoas. E depois que a gente ouviu essa questão do Covid, que vitamina C é bom, a gente comia direto do pé lá. É azedo, mas vamos vitamina C. Mas eu parei para pensar, eu falei, caraca, a árvore ela passa tudo isso, o fruto nasce e vem a pessoa lá e se alimenta daquele fruto. Eu falei, uau, que legal. E outra coisa interessante que eu vi acontecer na nossa chácara foi que a gente já estava um tempo lá e as árvores estavam bem grandonas assim. A gente contratou um cara que conhece, um agricultor, e ele foi lá e podou todas as árvores. Parece que veio mais fruto. Então isso é real, o que está escrito na Bíblia, que ele compara a nós, que ele falando que eu sou a videira, a gente pode contemplar isso na natureza, dizer que, eu estou inventando uma história. Não, se você olhar a natureza, ela te mostra, ele criou todas as coisas perfeitas. E falando um pouquinho mais sobre esse fruto, o que me chamou a atenção também foi que tipo de fruto você tem oferecido quando uma pessoa chega até você precisando desse fruto. Se uma pessoa triste chega até você, qual fruto correto seria você dar para ela? Alegria. E quantas vezes nós fazemos isso, alguém chega para a gente e fala assim, cara, eu tô mal, velho. Eu não tô legal, velho. Você viu? Tava lá, cheguei na igreja lá, o Lucas nem olhou para minha cara. É verdade. Esse Lucas é forgado, ele não olha para mim mesmo. Para mim ele também não olha. Chamou outro irmão, vem cá, Kaique. Não é verdade que o Lucas não olha? É verdade. Aí chora, todos os 3 tristes. Agora se a pessoa chega para você, pô, cara, tô mal, o Lucas. Cara, às vezes ele não viu. Vamos lá conversar com ele, vamos... Sabe, você entregar à pessoa um fruto totalmente diferente do que ela vem até você. Nós precisamos aprender isso, não porque é muito fácil a gente se juntar, pô, eu gosto muito do Alisson, ele é meu amigo, tal, tudo que eu falo ele concorda. Eu acho interessante, eu tenho amigos que a gente às vezes não se vê todo dia, mas eu tenho um amigo que se eu chegar para ele e falar assim, cara, eu tô assim, cara, para de ser vergonhice. Sabe, é muito cômodo para a gente se encostar em pessoas que concordam com o que a gente fala, que aceitam tudo. Cara, é isso aí. Essa pessoa, é isso aí mesmo. Ou encontrar a pessoa que vai te falar a verdade. Mas ela não está falando a verdade para te machucar, ela está falando para que você se alimente de algo bom.
Cara, onde está tristeza tem alegria. Se o Lucas não te cumprimentou, vai lá dar um abraço nele. Cara, que saudade de você. Como que você está? Como você faz uma semana que a gente não se vê? Ou cumprimenta do cotovelo, seja o que você achar melhor nesse tempo. Mas sentir vontade de dar um abraço nele. Aí ele vai falar, caraca, olha, talvez dentro dele, pô, eu passei e nem vi o Fernando. Mas ele veio e me abraçou. Ou seja, você distribuiu um fruto bom. Entendeu? Muitas vezes nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que estamos nos alimentando. Se estamos nos alimentando para que isso traga em mim uma força para que eu continue, ou traga em mim algo para que eu possa provar a outra pessoa que eu sou melhor. Ou seja, então, se a pessoa, eu falo assim, um exemplo, né, quando eu estava pensando já há um tempo sobre essa palavra. Um dia eu estava em casa com a Isabela, né? É minha filhinha que tem 2 aninhos. E a criança, ela chora muito, né? Às vezes, faz a birra, todo aquele crescimento, né? E muitas vezes a gente, filha, por que você está chorando? Fica bravo, entendeu? E ela chora mais. Aí um dia eu falei, cara, eu estava pensando nessa palavra. A hora que ela começou a chorar, eu falei, ela está chorando por alguma coisa. Eu vou entregar algo para ela, um fruto bom, não um fruto ruim. Não uma ira, um nervoso. E eu peguei e abracei ela. Filha, por que você está chorando? Você é tão linda, vai chorar. E toda aquela coisa de pai meloso, né? Pai de primeira viagem. Aí ela meio que parou de chorar. Deu aquela soluçada assim. Às vezes chorou um pouquinho, mas fui, abracei ela, levei ela lá fora. Ou seja, eu falei, caraca, olha que Deus está me falando aqui. Se eu tivesse sido enérgico com ela, dar um tapa na bunda, falar, vai para a cama, como algumas vezes já fiz isso, talvez ela não teria se alimentado de um fruto bom. Então, qual fruto você tem dado? Qual fruto? De alegria, de paz, aquele que traz ordem em todas as coisas. A pessoa chegar até você e falar, cara, estou com a minha vida assim, cara, tá desse jeito, tal. E aí a pessoa chega, é isso aí mesmo, a vida é desse jeito, cara. Daqui a pouco passa, continua nessa. Ou se chegar com uma paz, onde você consegue, a paz, ela diz, não é uma paz de tranquilidade, mas ela fala de alinhar as coisas, de tudo estar em ordem, tudo estar conforme tem que ser. Ou você ter esse fruto para alimentar o seu irmão, de poder alinhar a casa dele, poder trazer. Então, que fruto você tem dado? Eu tenho pensado nisso nesses dias. Vocês não precisam ler, mas em Mateus 3:10, ele fala que o machado está posto ao pé da árvore. Isso para mim foi muito forte. Eu falei, caraca, Deus, eu não quero ser cortado. Eu não quero ser cortado e lançado fora de uma coisa tão simples, que é só eu me ligar ao seu Espírito que você deixou aqui para que fosse o intermediador, para que nos tornemos a imagem e semelhança do Filho, e assim sermos aceitos por Deus. E eles olham para nós e falam assim, cara, não é o Fernando, cara, não é o Lucas. Eu vejo Cristo nele. Eu vejo Cristo na sua vida. Eu não estou falando que a vida se resume só a isso, tá, irmãos? Quero deixar isso bem claro, a dar frutos. Mas isso é um excelente passo de você se tornar cada dia mais dependente do Espírito. Se tornar para que essa seiva que precisa estar dentro de você faça que cresça uma intimidade e você possa em todo o tempo dar os frutos bons. Pensar 2 vezes antes de agir com raiva. Ser uma pessoa bondosa. Ele fala de fidelidade. Olha quantas coisas boas que, se nós paramos para pensar, quantos seres humanos buscam por isso, irmãos? Quantas pessoas buscam por paz? Nós conhecemos várias pessoas que têm tudo, sabe? Minha esposa, ela trabalha como veterinária e ela conhece pessoas que têm muito dinheiro às vezes, mas a pessoa não tem paz. E quando nós encontramos aquilo tudo que é necessário para a nossa sobrevivência, nós podemos não só desfrutar, mas fazer com que pessoas ao nosso redor possam desfrutar desses
frutos dessas coisas boas. E pensando sobre essa questão de frutos bons e maus, o que você tem dado, eu lembrei de uma outra historinha que eu vi. Existiam duas fazendeiras, e elas eram inimigas. Elas eram vizinhas, porém inimigas. Uma, na verdade, era uma fazendeira má e a outra era boa. E aí um dia a fazendeira, muito rica, chamou uma das servas dela e falou assim: vai lá no quintal, você vai catar um cesto, vai encher ele de esterco, vai fazer um bonito embrulho e você vai entregar para a fazendeira vizinha. E a fazendeira e a serva, né, ela paga para isso, foi lá, colocou todo o cesto, ela encheu o cesto e foi entregar. Aí chegou na casa, na outra fazenda, a fazendeira, a serva abriu a porta, pegou aquele cesto e levou até a fazendeira. E aí no que ela abriu, aqui subiu aquele cheiro horrível, aquele odor. E essa fazendeira boa, ela pegou e falou assim, para sua serva, falou: faz o seguinte, pega um cesto, vai lá no quintal e colhe as flores mais lindas que existem lá. E monta esse cesto, com todo o embrulho, e entrega para aquela fazendeira. E a moça foi e fez todo aquele lindo cesto de flores cheirosas. E foi e entregou lá. E aí a fazendeira, já aquela fazendeira má, já esperando que, sei lá, ia sair uma cobra dali. Agora deixa eu já preparar alguma coisa pior para voltar para lá. Porque muitas vezes é isso que nós fazemos. O cara faz mal, eu fiz, agora vai. E o negócio vai subindo até que, infelizmente, nós vemos acontecer no mundo até que uma ou outra tira a vida da outra. Mas, voltando à questão da fazendeira, ela abriu a hora que ela viu, subiu aquele cheiro, aquele aroma suave, aquele cheiro delicioso. E ela olhou aquilo lá, ela espantou, ela falou: nossa. Aí dentro tinha uma carta. Ela pegou essa carta e abriu. Estava escrito: cada um oferece o que tem. Eu falei: caraca, olha isso. E como eu disse para vocês que eu queria ser bem breve. Se o louvor quiser já subir, eu queria pedir que você, nesse momento, que está na sua casa, ou até nós que estamos aqui, refletisse sobre isso. O que você tem tido para oferecer para alguém? Nesse momento tão difícil que nós estamos passando, o que você tem buscado? Onde você tem firmado as suas raízes? Será que você tem firmado essas raízes junto ao ribeiro? Para que você possa dar mais frutos e o Senhor possa vir podar e você dê mais frutos, mais frutos e mais frutos? Ou você tem buscado somente por frutos maus? Viver todo o tempo armado, triste? E eu te convido, se você nesse momento está falando: cara, mas eu não consigo. Eu até tento, mas eu não consigo. Como eu li para vocês, a palavra diz: sem mim nada podeis fazer. Então eu gostaria de que você fechasse os seus olhos nesse momento. E eu sei que em tempos tão difíceis, onde temos perdido familiares, eu queria te incentivar a uma coisa, para que você ame mais, se alegre mais com as coisas, viva mais alegre, busque paciência, seja bondoso, busque fidelidade ao seu Deus. Irmãos, nós sabemos que toda a nossa esperança está nele. Nós sabemos que por nós mesmos não podemos fazer nada. Mas o Senhor é tão bondoso, o seu amor é tão grande.
É tão interessante a gente ouvir a palavra de Deus, que ela fala que Deus é amor. Deus, Ele não sente amor, Ele é o amor. Por mais que você pense na sua casa, caraca, eu sou um cara muito ruim então agora, eu só tenho fruto mal. Por mais que se a gente pensar de uma forma, Deus quisesse falar, esse cara eu não quero, eu detesto esse cara. Por mais que Deus pensasse dessa forma, Ele não conseguiria, porque Ele é amor. Ele não sente o amor. Então que esse seja um momento, Pai, eu preciso do Seu Espírito. Eu quero estar firmado na videira. Eu quero ser podado no momento certo. Eu quero esperar que os frutos venham. Quero ser alimentado pela seiva do Seu Espírito, Pai. Enche-nos nesses dias, que nós possamos realmente dar frutos às pessoas que necessitam, Pai. Não queremos mais ficar presos, estarmos só presos em um lugar, mas que nossos frutos alimentem outras pessoas, Pai. Espírito Santo de Deus, eu te peço que você, neste momento, ligue novamente as pessoas que estão ouvindo essa palavra. Que você traga frutos de arrependimento neste momento. Não queremos ser cortados por você, Deus. Queremos sim ser podados. Queremos ser cheios do Seu Espírito, Pai. Por favor, prepara-nos nesses dias tão ruins que estamos vivendo, Senhor. Desperta, Senhor, a Sua igreja, Senhor. Desperta a Sua igreja para que busque você, para que busque a Sua palavra, medite nela dia e de noite. Não queremos mais viver heresias ou histórias contadas, Pai, mas queremos mergulhar na Sua palavra dia e de noite, para que o verdadeiro fruto seja produzido dentro de nós, um fruto genuíno que venha de você, Senhor, fruto que conhece ao Deus que é misericordioso, é o Deus que realmente, mas que vai vir buscar a Sua igreja, e a maldade vai se levantar contra a Sua igreja. Por isso, Pai, prepara os nossos corações, Senhor, para quando chegar o tempo de sermos perseguidos, nós sabemos que chegou a nossa hora de encontrar você, Pai. Pai, é tão lindo a gente ouvir a história de Paulo, entender que todo tempo ele não tinha medo de nada, de enfrentar guerras, brigas, ser preso, mas em todo tempo ele esperava por dizer essa palavra, que ele guardou a sua coroa e só resta a ele a coroa da vida, Pai. Que nossos olhos se voltem a você, Pai. Por favor, Espírito Santo, transforma essas vidas. Transforma, Senhor.